Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com o último vídeo do ano, meu amigo. Antes de mais nada, queria desejar um feliz ano novo a todos vocês que acompanharam o nosso canal durante esse ano de 2024, aqueles mais antigos aqui no canal, aqueles que chegaram agora, chegaram hoje aí no nosso canal. Feliz ano novo aí a todos vocês, que esse ano de 2025 seja um ano de muito sucesso aí para todos nós, e saúde, paz, muito dinheiro, né? E claro, com o nosso Vascão aí conquistando grandes coisas, né, cara? É difícil a gente acreditar, né, devido aos fatores Pedrinho e a sua diretoria, mas o torcedor ainda tem esperança de que 2025 possa ser um ano melhor para o Vasco aí, para que o Vasco faça um campeonato brasileiro muito mais seguro do que fez nessa última temporada. Também brigue pelo título da Sul-Americana e quem sabe também da Copa do Brasil, né? Ainda tem um carioquinha que não vale dinheiro nenhum, mas quem sabe é sempre bom ver o Vasco voltar a ser campeão, né? Vamos torcer para que 2025 seja um ano melhor para todos nós e o Vasco seja vendido o mais rápido possível, que o torcedor não aguenta mais. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui da busca do Vasco por reforços, cara. Propostas oficiais que o Vasco fez a 2 jogadores, um deles é o Balbuena. Vamos explicar aqui como está essa situação. Tivemos atualizações hoje quanto à situação de 2 jogadores aí que o Vasco fez proposta. Também a possibilidade do Capasso permanecer no futebol paraguaio. E esse clube não é o Olímpia, que inclusive fechou com o Rojas, que estava no Vasco. Muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos, Vasco! Bom, pessoal, foi confirmado aí que os jogos do Vasco como mandante terão transmissão com imagens da Vasco TV e também da Rede Globo. O Vasco será o único clube do Campeonato Carioca a transmitir seus jogos com o mando de campo em sua TV própria aí, tendo imagens aí no YouTube. A ideia é aumentar o engajamento do torcedor de todo o Brasil. Haverá transmissão também pela Rede Globo. Os jogos da Rede Globo serão transmitidos aí para a Globo do Rio de Janeiro. Mas quem não é do Rio de Janeiro vai ter essa grande opção para assistir na Vasco TV de graça, né? Vale ressaltar que o Vasco irá receber muito menos pela transmissão de seus jogos comparado aos seus demais rivais do Rio de Janeiro. O Vasco irá receber cerca de 11 milhões devido aí aos problemas que o Vasco teve de não ter fechado o contrato com a Federação do Rio de Janeiro para a transmissão dos seus jogos aí, por não aceitar ganhar menos do que o Flamengo, né? O Vasco acabou tendo outros modelos de negociação com empresas para transmissão dos seus jogos, só que dessa vez o Vasco acabou fechando aí com a Federação do Rio de Janeiro e vai receber cerca de 11 milhões de reais. Vai ser o menor valor possível aí dentre os times grandes do Rio de Janeiro. Deixem nos comentários o que você acha dessa notícia muito interessante, muito boa, para falar a verdade, da transmissão dos jogos do Vasco no Campeonato Carioca lá na Vasco TV. Bom, pessoal, de volta aí ao Vasco, o zagueiro Manuel Capasso, que não permaneceu no Olímpia, foi devolvido ao nosso clube. Ele deverá se reapresentar aí no próximo dia 6 de janeiro. E o Olímpia já contratou o seu substituto, que é o Rojas, cara, que estava no Vasco. Foi comprado em definitivo por mais de 12 milhões de reais pelo clube paraguaio, que não quis pagar 9 milhões do Capasso e preferiu comprar aí o Rojas, que esteve no Vasco nessa temporada. Mas a situação do Capasso pode mudar aí. Ele pode nem mesmo ficar no Vasco, já que o Libertad, também do Paraguai, teria demonstrado interesse no jogador de acordo com a imprensa paraguaia. Segundo as informações, o clube paraguai estaria interessado em adquirir os direitos do jogador e pode ser, quem sabe, aí, faça uma proposta oficial para comprar o jogador nos próximos dias. Essas foram as informações atualizadas quanto à situação do Manuel Capasso, um jogador que foi muito bem no Campeonato Paraguaio. Logicamente, é um campeonato mais fraco, até certo ponto, do que a Série B aqui no Campeonato Brasileiro, tanto que tem muitos jogadores brasileiros que atuaram lá no Paraguai e jogaram em times menores aqui no Brasil, como por exemplo o zagueiro Eduardo Brock, que era jogador do Cerro Porteño, um dos maiores clubes lá do Paraguai. E hoje esse jogador voltou aí para o Brasil, mas para jogar no Avaí. Por aí você já vê mais ou menos como que é o nível do futebol paraguaio. Mas o Capasso foi bem, cara. Não tem como a gente desmerecer a atuação do jogador lá. Foi campeão paraguaio com o Olímpia. E pode ser, quem sabe, caso ele não seja vendido por Libertad, talvez para qualquer outro clube, ele seja utilizado pelo Vasco nessa temporada. Pode ser que o Vasco esteja pensando em utilizar o Capasso, caso não consiga contratar nenhum outro zagueiro, já que está complicado a nossa situação aí no mercado, né? A gente vai explicar já já como que está aí. O Vasco fez proposta aí para um zagueiro muito interessante, mas a situação do Capasso em breve deverá ser resolvida. Eu acredito que ele deverá ficar no Vasco. E por falar em defesa, o fator determinante na contratação do técnico Fábio Carille foi justamente esse. De acordo com o portal O Dia,
o Vasco avaliou muito bem o Fábio Carille para tentar resolver o problema defensivo do Vasco e trazer uma solidez maior ao setor na próxima temporada de 2025. As equipes do treinador têm como costume tomar poucos gols e fazer também poucos gols, né? Tanto que a gente viu o Corinthians ser campeão brasileiro lá em 2017 somente ganhando seus jogos por 1-0, né? E mesmo assim foi campeão. Isso é que importa, né, cara? Se o Vasco conseguir fazer essa proeza que o Corinthians fez em 2017 com um elenco muito fraco naquele ano, conseguiu ser campeão brasileiro, com certeza o Carille será idolatrado eternamente dentro da colina aí por jogar com um esquema defensivo, né? Mas torcemos para que dê muito certo a chegada desse técnico. Concordo nessa parte do fator defensivo ter sido importante na escolha do Carille, mas os últimos resultados dele não me agradam muito, cara. Com certeza aí é um treinador que foi muito criticado por onde passou aí nos últimos anos. No Santos, apesar de conseguir o acesso com o título, mas ele foi muito criticado pelos torcedores santistas. Algum motivo existe, né, cara? Não acompanhei o Santos, eu não acompanho Série B, cara. Tenho um trauma de Série B depois do que a gente passou com o Vasco, aquele jogo contra o Ituano. Aquele jogo ali me deixou muito traumatizado, por mais que tenha sido resolvido nos minutos iniciais, mas eu tenho um trauma de Série B, não consigo acompanhar a Série B. Mas lá no Santos ele foi bem criticado. As informações que a gente tem é que os torcedores santistas não gostavam do trabalho do Fábio Carille, tanto aí que ele ficou um bom tempo no mercado, né? Depois que acabou a Série B, acabou antes aí do Campeonato Brasileiro, já estava disponível no mercado e o Vasco só fechou com ele porque foi o que sobrou, né? O Vasco não conseguiu fechar com outros treinadores, o grande alvo foi o Renato Gaúcho, se reuniu com o Renato Gaúcho e o que sobrou foi o Carille e o Vasco acabou fechando com ele, né? Mas nos resta torcer para que dê certo, o cara já está fechado, deverá ser apresentado no próximo dia 2 agora, já de janeiro. Desejamos sucesso aí ao Fábio Carille como treinador do Vasco. E graças à chegada do Carille aí no Vasco, o Vasco tem negociações aí com um bom zagueiro, que é o Balbuena. De acordo com as informações aí atualizadas do jornalista Fábio Azevedo, o Vasco segue em negociações com o Balbuena e também com o atacante Wanderson. Porém, as únicas ofertas oficiais, as únicas propostas oficiais que o Vasco fez foi para o Balbuena e também para o atacante Coelho. A situação do Coelho já está praticamente resolvida, de acordo com o Globoesporte.com. O Atlético Paranaense subiu muito a pedida, os valores girariam em torno de 38 milhões de reais, cara. Com certeza, um valor aí totalmente fora do padrão para o Vasco conseguir contratar. O Vasco, logicamente, não tem essa grana e encerrou totalmente a possibilidade para contratar o Coelho, tanto que mira agora o Wanderson. Porém, é uma situação muito mais distante e pode ser que seja bem improvável também desse jogador chegar ao Vasco. Só que a outra proposta que o Vasco fez, que foi para o Balbuena, ainda está nas mãos do jogador. Vamos aguardar e ver se o Vasco não vai perder ele também para o Fluminense, como perdeu o Joaquim La Vega, né, cara? Não que o Fluminense esteja interessado no Balbuena, longe disso. Também não estava no La Vega, mas fechou com o cara, né? Mas eu não ficarei surpreso se o Balbuena aparecer em qualquer outro clube aqui no Brasil, até mesmo no Mirassol e não no Vasco. Porque a diretoria é muito fraca, cara. Sinceramente, estou extremamente decepcionado com a diretoria do Pedrinho. Muito fraco o trabalho do Pedrinho no Vasco, é extremamente fraco. E com certeza o Marcelo Santana tem grande culpa também nessas contratações darem errado. Os jogadores que vieram para o Vasco são jogadores fraquíssimos, menos o Tietê. E a única coisa que resta ao torcedor é ter uma esperança que vá acontecer a venda da SAF, que não será para o Grego, porque ele já está em negociações com o São Paulo, muito distante de acontecer a venda da SAF para o Grego. Eu já estou até desiludindo aqui você, torcedor, porque não vai acontecer a venda da SAF do Vasco para o Grego Marinakis. Na minha opinião, está totalmente descartada uma possibilidade dele ser o dono da SAF do Vasco, já que ele tem interesse maior em gerir a categoria de base do São Paulo. Essas negociações muito avançadas. O presidente do São Paulo, inclusive, viajou até a Inglaterra para se reunir com o Grego. Já teve essa reunião, voltou ao Brasil e vai apresentar o projeto para o Conselho lá de São Paulo, que deverá ser aprovado, né? Com certeza, péssimas notícias aí envolvendo a diretoria do Vasco, porque são todos profissionais fracos que estão trabalhando atualmente no Vasco, né? Vamos aguardar, ver como vai ficar a situação do Balbuena. O fato é de que ele tem proposta oficial do Vasco, é uma situação que a gente não sabia, que o Vasco fez duas únicas propostas oficiais, tanto para o Balbuena e para o Coelho, só que do Coelho o Atlético quer 38 milhões de reais para vender o jogador e está totalmente fora da realidade financeira do Vasco, e o Balbuena pode ser uma possibilidade, mas de acordo com o Fábio Azevedo, é uma negociação muito difícil, se tratar de um jogador que ainda tem contrato com o Dinamo Moscou até junho de 2025 e precisaria de uma liberação do clube russo para chegar agora em janeiro ao Vasco. Não sabemos se eles vão querer uma compensação financeira, logicamente vão querer, porque a temporada está andando lá na Europa e não sabemos se os russos vão ter interesse em se desfazer do Balbuena no meio do campeonato, né? Vamos aguardar. O fato é de que é um pedido do Fábio Carille, o jogador teria demonstrado interesse em jogar no Brasil e poderia vir para o Vasco aí, de acordo com o Globoesporte.com. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Muito obrigado. Feliz ano novo e mais uma vez a todos vocês. Tamo junto. Forte abraço.
Agora só em 2025, hein? É nóis.